Bem, estamos aqui para mais um debate da revista Será, dessa vez com Luciano Oliveira, Fernando da Mota Lima, e vamos discutir o texto de Foucault, Vigiar e Punir, que é um texto consagrado e Luciano escreveu alguns artigos sobre ele, o Fernando da Mota Lima já conhece também a obra de Foucault, e eu, para começar a dar o pontapé inicial, solto a pergunta para Luciano, sabendo que Foucault vem do grupo do estruturalismo, e eu pergunto se o estruturalismo, na década de 60 e 50, com Althusser, Foucault e outros, vamos dizer, androginou o marxismo. Essa é a primeira pergunta. Você pode falar sobre o estruturalismo, depois a gente cai na obra do Vigiar e Punir. Tá. Bom, eu diria o seguinte, não sou especialista em estruturalismo, até porque estruturalismo é uma coisa em relação à qual nunca tive grande interesse. Acho, aliás, também que o próprio Foucault não, no seguinte sentido. Fala-se muito que há uma fase estruturalista em Michel Foucault. Essa fase estruturalista de Michel Foucault se situaria exatamente no período do livro As Palavras e as Coisas, que é de 1965, que é um livro que, de certa forma, lançou o nome de Foucault a uma glória mundial, numa onda de moda estruturalista bastante importante no mundo na época. O próprio Foucault, como mais de uma vez chamou a atenção, ele não utiliza conceitos estruturalistas em As Palavras e as Coisas. Se o livro pode ser considerado estruturalista, malgrado ele próprio, né, e ele foi apresentado estruturalista em determinado momento, inclusive numa gravura famosa que tem ele, Lacan, Lévi-Strauss e Roland Barthes, pelo fato de que em As Palavras e as Coisas Foucault está interessado em detectar epistemes, né, ele pôs em voga, inclusive, numa moda mundial muito grande esse conceito de epistemes que se sucedem umas às outras na história, epistemes de saber, fazendo com que determinado tipo de ciência seja sucedido por um outro tipo de ciência por conta de mutações no discurso, isto é, As Palavras e as Coisas trata exatamente de palavras, de discursos, mas não se refere a dispositivos históricos ou a sujeitos históricos que seriam portadores de tais discursos enquanto sujeitos, mas se refere a sujeitos, são sujeitos que portam os discursos malgrado eles mesmos. A coisa talvez esteja um tanto complicada, mas o estruturalismo é um tanto complicado. O que definiria o estruturalismo Foucaultiano nessa fase é também a adesão dele a um certo anti-humanismo teórico, Sim, que foi um dos temas da moda. A expressão foi colocada em circulação através de Althusser, que era marxista e estruturalista, isto é, não se pode fundar numa noção de homem, numa noção de sujeito, a explicação para os eventos históricos, na medida em que os homens, os sujeitos, são frutos de estruturas que agem através deles. Isso é um Foucault bem preciso de uma determinada etapa da vida dele, meados dos anos 60, que, diria eu, deixou de lado essa discussão propriamente estruturalista de epistemes que se sucedem umas às outras sem intervenção da história. Falando em história, Luciano, aí vamos para Vigiar e Punir. Eu lendo aqui, relendo o François Doce, ele coloca a questão de Lacan, que Lacan traz para o trabalho filosófico dele a questão do corpo como a questão no centro da questão da história, né? E o Vigiar e Punir começa com um relato aterrorizante, que é uma punição, acho que alguém que tem cometido parecido, que é o esquartejamento. Para quem lê o livro começa com o cara amarrado com 4 cavalos, e os cavalos não conseguem esquartejar, e o pior que eu vi no sofrimento do coitado foi o padre chegar lá para ainda ouvir dele o arrependimento.
Então, essa questão do corpo é um objeto central nessa obra de Vigiar e Punir. Então, eu queria que a gente começasse agora a discutir sobre Vigiar e Punir, e aí queria ouvir a sua opinião sobre esse trabalho, na questão do sistema prisional. Bom, eu vou divergir, mas o corpo não é a questão central. Não é uma questão teoricamente central em Vigiar e Punir, no seguinte sentido. O livro começa com a descrição pavorosa do suplício Damiens. Damiens, 1700, alguma 1754, se não me engano, algo assim. Damiens não foi parricida, parricida foi Pierre Rivière. Damiens foi um regicida, ou ele tentou matar o rei, Luís XV. Deu uma canivetada, provocou um ferimento superficial e padeceu sofrimentos terríveis até que a morte natural sobreviesse. Enfim, foram horas de suplício em praça pública em Paris. E agora, Foucault utiliza isso não para enfatizar o corpo de Damiens como, digamos, algo que merecesse uma reflexão histórica, no sentido de há um corpo supliciado e depois há um corpo não supliciado, porque o que Foucault põe em questão é exatamente uma noção de corpo como algo que seria ahistórico, uma noção de corpo que seria transhistórica, que atravessaria etapas históricas, como ele vai fazer, aliás, com a questão da loucura. Não há um objeto que se chama loucura e que, através de vários regimes de verdade diferentes, é tratado de modo diferente. Não. O próprio objeto muda de acordo com regimes discursivos, regimes de verdade. Não há uma loucura que transpassa a história. Há determinados eventos, há determinados comportamentos que, dependendo da episteme, como você queira, em que você esteja, é chamada de loucura ou não. Da mesma maneira, a noção de corpo não é, em Foucault, algo suficientemente fixo para que o homem possa, nessa figura, se identificar. O que ele quer mostrar no início de Vigiar e Punir, que é um início chocante, colocando lado a lado e sem nenhuma transição o pavoroso suplício Damiens no corpo Damiens e a rotina, o cotidiano monótono de uma prisão francesa em 1830, onde não se toca no corpo, onde o castigo, a punição mudou de objeto, ao invés de uma punição sobre o corpo, uma tripudação sobre o corpo, agora há um trabalho sobre a alma. Aparentemente mais civilizado. Aparentemente mais civilizado, ele simplesmente quer mostrar uma espécie de ruptura, uma mudança que houve não apenas na intensidade da punição, podemos discutir isso, mas no objeto da punição. Foucault é um autor de rupturas, de epistemes que se colocam umas ao lado das outras, e que se sucedem ao longo da história, de modo que nós não podemos identificar, justamente por conta dessas rupturas e sequências, nada de que seja suficientemente fixo para que funde uma metafísica ou uma ontologia, seja do homem, seja do corpo, seja do que seja. Fernando, o que é que você tem a dizer sobre essa questão do corpo, do Vigiar e Punir, do sistema prisional, de uma sociedade disciplinada? João, eu faria um breve comentário, até porque eu gravei aqui no ouvido a frase que você usou, interrompendo um pouco a exposição do Luciano, você diz aparentemente civilizado. Um ponto que eu definitivamente discordo de muito do trabalho de Foucault, que eu conheço muito pouco, que eu conheço o Luciano, sabe, que eu, diferentemente de muita gente, eu acredito, sabe, em civilização. E nesse sentido, você sabe, falando de um autor que talvez a gente conheça melhor, Freud, eu gosto de lembrar uma frase famosa, né, de quando Freud, que os nazistas queimam os livros dele, e ele faz um comentário de uma mordacidade irônica que eu acho extraordinária, que ele diz, bom, na Idade Média eles me queimariam, hoje eles se contentam em queimar meus livros. Isso aparentemente, claro, isso não anula uma visão, digamos, negativa da crueldade humana, do que é a espécie humana,
Mas, por outro lado, eu acho que acentua uma diferença que me parece que Foucault tende a desprezar, enquanto Freud reconhece. É que há um certo progresso entre você queimar o livro e queimar o autor. Eu, pessoalmente, se fosse um autor julgado, perseguido pelos nazistas, eu preferiria que queimassem meu livro. Cara,